A graça e a paz do Senhor para você, irmã, que tem acompanhado conosco nosso estudo no livro de Ruth. Nós temos estudado o livro de Ruth sobre o seu caráter redentor. Assim, no nosso último encontro, nós falamos acerca de Boaz realizando o resgate de Ruth, quando ele paga o dote, paga o valor para resgatar as terras de Ruth, de Noemi, e assim poder se casar com Ruth. Nós fizemos um paralelo sobre o resgate do nosso noivo, o resgate de Cristo, que ele realizou pela sua noiva. E nós sabemos que esse resgate foi feito na cruz. E é nesse ponto que nós entramos agora. Porque enquanto Boaz realiza o resgate, ali se inicia, após o momento de Boaz e Ruth terem feito seus votos ali de compromisso um com o outro, naquela ira, e Boaz prometeu que resolveria toda aquela situação. Naquele instante começa a espera da noiva. E assim, nós vamos fazer hoje um paralelo entre a espera de Ruth até a consumação daquele casamento e a nossa espera como noiva de Cristo. E nós vamos falar 4 pontos aqui acerca da espera da noiva, acerca da noiva. E o primeiro ponto acerca da noiva que nós vamos tratar aqui é que essa noiva, a noiva foi comprada por um alto preço. No caso de Boaz, como nós falamos no último estudo, o resgate de Ruth e Noemi requisitava e dispendia um valor, um preço. Era um prejuízo financeiro, um gasto que Boaz teria para resgatar terras que não variam o nome dele, terras que seriam levadas com o nome de Elimeleque e de Malom, da família de Noemi. Quanto ao resgate de Cristo, o que a Escritura nos diz? A Escritura nos diz que o resgate que Cristo fez por sua noiva, ele teve um alto preço. E foi um preço de sangue, como nós falamos nos últimos estudos. Cristo pagou com a própria vida o dote para que a sua noiva estivesse para sempre com ele. E nós vamos falar aqui também nesse versículo de Apocalipse, do capítulo 5, versículo 8 a 10, sobre quem é essa noiva de Cristo. Diz assim: E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. O que nós vemos aqui? Nós vemos que a noiva de Cristo, ela foi comprada por um alto preço, ela foi comprada com o sangue dele, como diz esse versículo, e essa noiva, ela é composta por homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, a noiva de Cristo, que aguarda o retorno desse noivo, ela foi comprada por um alto preço e ela é composta por pessoas de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as nacionalidades, de todas as etnias. Ela é uma noiva composta por milhares de homens e mulheres que viveram e serviram a Deus nos mais variados tempos que nós conhecemos, historicamente falando. Outro ponto que nós vamos falar sobre a noiva de Cristo é que a noiva ela é santificada e purificada por Cristo. Vamos ver o que a Escritura diz sobre isso. Nós temos o versículo lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 28, que diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Esse versículo está dizendo para nós que é Cristo quem santifica e quem purifica a sua noiva. Mas, além disso, esse versículo está mostrando para nós qual o processo Cristo usa nesse lavar da sua noiva, nessa purificação da noiva. E aqui diz que é pelo lavar da água mediante a palavra.
Então, é a palavra de Deus que nos purifica e nos lava, e o contato gradativo com essa palavra, ele nos conduz a toda a verdade da Escritura e nos conduz a atos de obediência, a disciplinas espirituais, tudo aquilo que pode ser aprendido através da Escritura. E nós entendemos que tudo isso é fruto da graça e da bondade de Deus. Não são as nossas obras, mas são as obras que Deus opera em nós, nos capacita a executar. A Escritura diz, lá em Filipenses, que é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, tudo que nós fazemos, e aqui vale lembrar o texto de Tiago, que nós não ofertamos nada a Deus que não tenha vindo primeiramente dele para nós. Então, essa santificação, esse lavar pela palavra, que nos impulsiona as disciplinas espirituais, que nos impulsiona a expressões de obediência e gratidão a esse noivo, que é o processo de santificação operado em nós pelo Espírito, tudo isso é mediante a graça de Deus. Nós vemos em Tiago a Escritura nos dizendo que nós não temos nada que não tenhamos recebido, que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, desce do alto, do Pai das luzes. Então, é preciso esclarecer isso para que a gente entenda que, assim como a noiva ela não teve papel algum na obra da redenção, Cristo fez todo o papel, todo o trabalho da salvação, todo o trabalho da redenção, todo o preço foi pago por ele. A noiva ela é chamada à santificação e esse processo é operado pelo noivo sobre a noiva. Eu queria ler para vocês esse texto, eu retirei de um blog, no momento eu não me lembro o nome do blog, mas eu vou tentar depois colocar a referência aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. Mas eu achei muito interessante, diz assim, a beleza da noiva vem do noivo. Não é assim nos casamentos humanos que nós conhecemos. A noiva escolhe o vestido, arruma os cabelos e faz tudo para chegar à cerimônia adornada para agradar o noivo. Mas toda a beleza da noiva de Ezequiel 16, de 1 a 14, eu não sei se vocês se lembram, em um estudo anterior nós tratamos sobre essa noiva, sobre essa história, quando nós apresentamos a presença do costume de passar a capa sobre a viúva, sobre uma mulher como um pedido de casamento, nós usamos esse texto. Depois dá uma olhadinha e confere, é um texto muito rico. E essa noiva de Ezequiel 16, toda a beleza dela veio do marido. Deus encontrou Israel como uma menina recém-nascida, abandonada pelos próprios pais. Ele cuidou dessa menina durante anos e, quando ela cresceu, casou-se com ela. Ele a lavou e a vestiu com as melhores roupas, colocou nela enfeites e joias finas, deu-lhe os melhores alimentos e ela se tornou absolutamente linda. Deus disse, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera sobre ti. Ezequiel 16, 14. Esse fato é fundamental na doutrina bíblica da salvação pela graça. A beleza da noiva depende do noivo. Então, não nos esqueçamos que até esse processo de santificação operado em nós e toda transformação promovida em nós através da palavra é obra também da graça de Cristo, que coloca em nós sua beleza, que nos lava através da sua própria palavra e nos torna limpos, puros, aceitáveis diante de Deus. E é assim que Cristo vai apresentar diante de Deus uma noiva sem mácula e sem ruga. Mais um ponto sobre a noiva que nós queremos apresentar aqui é que a noiva deveria guardar sempre pronta pelo noivo. Cristo, assim como Boaz, ele promete que cuidaria de tudo. E ele espera que a sua noiva confie nele e que ela guarde atenta à sua vida. Os alertas da vigilância e a orientação de esperarmos ansiosamente nosso resgate estão espalhados pelo Novo Testamento. São parábolas sobre virgens aguardando um noivo, são parábolas falando sobre mordomos aguardando o retorno de seu Senhor, dentre outras. Então, a noiva de Cristo, ela aguarda o seu retorno. E nós vamos, a partir disso, falar sobre mais um ponto, que é como essa noiva aguarda. Aqui nós temos a referência de Mateus 25, que é a parábola das virgens, que é um chamado a essa vigilância e a esse aguardar o noivo, não distraída em festas, não distraída com outras coisas, não embaraçado com as coisas desse mundo, como nós já falamos, já que o bom soldado, são várias as referências na Escritura em relação a essa espera, tanto na figura da noiva, quanto na figura do soldado, que não se embaraça com as coisas desse mundo, ele está focado no seu objetivo, ele está focado no motivo da batalha. Então, vale a pena ler a parábola das 10 virgens como uma referência para a necessidade de que essa noiva aguarde, sempre pronta, o retorno que pode ser a qualquer momento do seu noivo. E a forma como essa noiva aguarda.
A noiva deveria se manter fiel e pura para o noivo. Além de confiar na vinda do noivo, a noiva deve se guardar santa e pura para seu noivo. A noiva deveria se manter fiel àquele noivo e mostrar amor através da obediência. Cristo disse que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Israel é retratada continuamente no Antigo Testamento como uma mulher infiel, uma mulher adúltera que se prostituía com outros ídolos e deuses. Durante o período do noivado, a noiva ela tinha o dever de ser fiel ao seu noivo, de se manter pura para quando se encontrasse com o seu noivo, ela estivesse exatamente ali como no momento daquele resgate, em que ele pagou o dote por ela, confiando que ela era pura. Então, aqui nós temos uma passagem em Mateus 1, 18, versículo 18 a 20, quando mostra a reação de José quando descobriu Maria grávida. Maria estava desposada com José, os dois não haviam coabitado, e o José percebe que ela está grávida. E como José não havia coabitado com ela, ele entende que Maria tinha cometido algum tipo de impureza. Ela tinha cometido um pecado sexual, ela tinha se prostituído, adulterado, e o José, como era justo, não querendo que a Maria levasse a fama dessa situação e se comprometer a Maria, ele decide deixar ela secretamente. Porque o José ele tinha o direito de, como noivo traído, abandonar Maria com a justificação da sua impureza. Então, aqui fica um alerta para nós, como noiva de Cristo, sobre a necessidade de se manter pura durante esse período em que nós esperamos. E quão difícil é manter pureza num tempo como o nosso, em que tudo à nossa volta conspira contra a pureza, a santificação, contra a mensagem do Evangelho, contra os mandamentos de Cristo, e além de todo o exterior que nos conduz ao mal, nós também temos dentro de nós as lutas internas, os pecados não tratados, que também conspiram contra a nossa vida. A Escritura diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Então, a noiva de Cristo fica sobre nós esse alerta quanto à fidelidade aos mandamentos, à Escritura, às ordenanças de Cristo, a fidelidade ao que Ele pediu que nós fizéssemos e cumpríssemos, enquanto aguardávamos pela sua vinda, pelo seu retorno. Nós também podemos dizer que a noiva de Cristo, ela deseja e ela anseia pelo seu noivo. Ela aguarda com ansiedade a sua vinda. A Escritura, nós lemos em Apocalipse, quando aquele versículo que diz, nós vemos primeiro em Cânticos, capítulo 1, versículo 2 e 3, quando nós entendemos aqui o livro de Cântico como um relato do amor da noiva pelo seu noivo e o anseio dessa noiva de estar com esse noivo, partindo do entendimento de que toda a Escritura ela aponta para Cristo, e assim nós temos estudado e analisado o livro de Ruth. Então, olhando para nesse mesmo intuito, para o livro de Cânticos, nós vemos o relato da noiva que diz assim: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como o unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Olha o relato apaixonado dessa noiva, que ela declara que os beijos do seu noivo são melhores do que o vinho. Que a presença do seu noivo, o nome do seu noivo, é mais suave do que o aroma dos ungüentos derramados. E que esse noivo ele é amado e desejado pelas virgens, as noivas, que ele é um noivo aguardado e esperado. A noiva, ela só anseia pelo noivo se... Aqui a gente vê o vinho, que a Bíblia apresenta como algo lícito, como algo que promove alegria no coração, nós já falamos sobre isso em outro estudo, como algo que dá prazer e alegria ao homem. Aqui essa noiva apresenta que os prazeres comuns dessa terra, como o vinho, as alegrias, as satisfações, os alimentos, desde os mais doces, qualquer coisa dessa terra, não se compara com a presença desse noivo, com o contato com esse noivo. Então, a noiva que anseia o retorno do noivo é uma noiva que enxerga esse noivo como superior às coisas que ela tem vivido aqui nessa terra. Então, no nosso estudo de mulheres, nós refletimos sobre o fato de que o nosso coração só anseia pelo noivo se nós não estivermos satisfeitos com essa terra. Uma pessoa que ela está satisfeita,
que ela está preenchida, ela não precisa de mais nada, porque ela já se satisfez. Então, a noiva que se satisfaz com esse mundo, que os prazeres dessa terra têm ocupado e enchido a mente, os olhos, o coração, ela dificilmente anseia pelo noivo que Cristo é, pelo retorno, pela vinda e pelo resgate desse noivo. E fica mais uma vez o alerta para nós, porque a Escritura diz que a alma farta, ela rejeita até o mel, ela pisa até o mel. E isso está lá em Provérbios. Então, se nós estivermos fartos, satisfeitos e cheios desse mundo, nós não veremos as delícias, a glória, o prazer e a satisfação de Cristo como o nosso noivo. Então, mais um versículo acerca dessa noiva ansiosa, está lá em Apocalipse, e diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. E todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, vem. E quem quiser, beba de água, beba de graça da água da vida. A noiva e o Espírito clamam vem. A noiva deseja, o Espírito anseia por esse noivo, pela vinda desse noivo. E o versículo de baixo diz: quem tiver sede, venha. É o que nós acabamos de dizer. Uma pessoa que está satisfeita. Estar satisfeito é o oposto de estar sedento. Então, alguém que já se satisfez e matou a sua sede nesse mundo, que tem o coração satisfeito nesse mundo, dificilmente vai ter sede de coisas eternas. Dificilmente vai ter sede de um noivo e de uma salvação futura. Então, que você se atente para isso. Tem uma frase de um grande homem de Deus, eu não me lembro aqui qual deles que disse isso, mas que diz que ou a oração nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da oração. Então, ou nós estamos em oração, buscando a Deus e fugindo do pecado, ou nós estamos nos satisfazendo com as coisas pecaminosas e até com as coisas lícitas dessa terra, a tal ponto de que o nosso coração não anseie mais o noivo e se afaste desse aguardar, dessa espera ansiosa e fiel que a noiva de Cristo deve ter. Nós vamos passar agora, a partir desse momento que nós já falamos da espera da noiva, e nós vamos tratar agora dos capítulos finais, dos versículos finais do livro de Ruth. No capítulo 4, versículo 14, nós vemos que, passado esse período da espera da noiva, Boaz retorna. E o Boaz cumpre os seus votos. E ali, ao fim da espera, Ruth e Boaz se casam. No versículo 14 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Nesse ponto da história, gente, eu queria que nós fizéssemos uma retrospectiva sobre tudo que nós vimos e como a vida desses personagens que nós acompanhamos aqui foi transformada. A Ruth, ela era uma moabita condenada ao inferno. E no meio da sua caminhada de vida, ela encontra com Deus de Israel. E ela se apega a ele, crendo no seu amor pactual. Como nós falamos acerca do entendimento de Ruth dos pactos e desse Deus de pactos e de aliança. Essa Ruth, ela abre mão de tudo. Família, a possibilidade de um casamento futuro, filhos. Ela vende todas as pérolas para comprar uma só, que era de grande valor. Ela sofreu dor, perda, solidão e os cansaços dessa vida, como todas nós sofremos. Essa vida terrena e muitas vezes atribulada. Então, ela confiou em Deus. Passando por tudo isso e vivendo toda essa vida difícil, ela fez essas escolhas e suportou todos os fardos, confiando em Deus. Quando ela disse sim para Noemi, decidiu voltar de Moabe para Belém, uma terra onde um casamento não lhe aguardava, onde filhos não lhe aguardavam, onde uma família estruturada não lhe aguardava, onde a provisão não era certa. Ela fez tudo isso confiando em Deus. E sua fé teve resposta. Ela, enfim, foi resgatada. Aqui, nesse ponto da história, nós estamos vendo o ápice da história de Ruth. O momento em que ela passa da viúva solitária, que precisava prover o seu próprio sustento, ao momento em que ela é, enfim, resgatada. Em que ela encontra, enfim, descanso em Boaz. O descanso dos trabalhos, o descanso das preocupações, da ansiedade, do medo, da solidão e de um futuro incerto.
O nome da Ruth ele foi louvado e conhecido pelos séculos. Nós estamos aqui, no mínimo, 3.000 anos após a vida de Ruth, a história dela e o desenrolar desses fatos que nós temos tratado até aqui, e o nome de Ruth é lembrado. O nome dela passou pelos tempos e chegou até nós. Vamos olhar agora para a vida da Noemi. Capítulo 15 diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Quanta transformação na vida da Noemi. Aqui as vizinhas estão falando da criança que Ruth acabou de conceber. Aquele bebê que nasceu de Ruth e era filho de Noemi. Noemi era a parente de Elimeleque que deveria ser resgatado. Só que Noemi já era uma mulher mais velha. Então Boaz se casou com Ruth. Mas esse bebê aqui, ele é filho de Noemi também. Ele é o resgatador de Noemi. A Noemi, que perdera os próprios filhos, agora ela podia embalar outro bebê. Nós vemos no começo do livro uma família que vai a Moabe e lá é dizimada. Então nós vemos uma mulher que sai de Moabe apenas com lembranças. Então nós vemos que antes mesmo de sair de Moabe, Deus dá para Noemi uma família perfeita. Ruth era a família perfeita de Noemi. Eu queria pontuar para vocês aqui que quando diz aqui que a tua nora ela é melhor do que 7 filhos, a tradução, o termo que foi traduzido aqui, essa expressão melhor do que 7 filhos, um outro ponto em que ela é traduzida na Bíblia, em que ela é encontrada, é lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5. E essa expressão ela é usada para designar uma família perfeita. Nós entendemos a conexão que há na Bíblia com esse número 7 como representando perfeição, um número cheio e completo. E aqui fala 7 filhos, homens, porque um filho homem era uma honra, era a garantia da continuidade do nome daquela família. Então aqui, a Noemi, ela era melhor do que 7 filhos. Deus deu para a Ruth era melhor do que 7 filhos, perdão. Então Deus deu para Noemi uma família perfeita antes mesmo, quando ela saía de Moabe. Ela já saiu de Moabe, perdeu a família original, mas ela sai de lá com uma família perfeita. Então nós vemos ela chegando em Belém, nós vemos Deus enchendo os braços de Noemi de cereal, e agora Deus enche os braços dela com uma criança. A Noemi não é mais vazia, a Noemi não é mais só, a Noemi não é mais amarga, e a Noemi não é mais ansiosa. A vida de Noemi é restaurada. A expressão que está escrita aqui, quando diz ele, falando da criança que nasceu, será restaurador da tua vida, a mesma expressão traduzida aqui como restaurador da tua vida, foi traduzida lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 ou 22, fazendo referência a alguém ressuscitado, a um morto, a Elias ressuscitando um morto. O texto está dizendo para a gente aqui que essa criança estava ressuscitando a Noemi. Depois de tudo que a Noemi passou, pegar esse bebê nos braços aqui, era trazer Noemi de volta à vida. E por que esse bebê era também resgatador de Noemi? Boaz, como nós já vimos, já era um homem velho. O Boaz deveria ter na faixa de 50 anos aproximadamente, pelos estudos e pelos textos que eu pesquisei. Então, a Noemi, segurando aquele bebê no colo, era a garantia de que ela e Ruth não estariam mais desamparadas no futuro. Porque Boaz era mais velho e ele poderia morrer. E com a morte de Boaz, sem uma criança, Noemi e Ruth voltavam a ser 2 viúvas. E Ruth duplamente viúva. Só que essa criança é a pontinha de esperança, a alegria de Deus, mostrando para Ruth e para Noemi que elas não estariam mais desamparadas. E a Noemi agora, ela não precisa se preocupar, porque ela não confia mais nas circunstâncias. Quando ela partiu para Moabe com marido, filhos, indo para uma terra onde tinha pão,
Ela confiava que as circunstâncias daquela terra eram melhores do que as circunstâncias da terra onde ela habitava. E ali, ela colocou a confiança dela nas circunstâncias melhores de Moab. Só que agora, ela não confia mais nas circunstâncias. Agora a Noemi cresceu. A Noemi voltou de volta à vida, ela não é mais ansiosa. Ela confia agora no Deus que governa as circunstâncias. Então ela sabe que haja o que houver, ela e Ruth estariam amparadas por esse Deus da providência. Olha a forma como Deus trabalha. A Ruth em Moabe se casou com um jovem, Malom, filho de Noemi. E esse jovem não deu um filho para ele. Aqui, a Ruth se casa com um homem mais velho. E esse homem, que vinha como fruto da provisão de Deus, dá para Ruth um filho. São os paradoxos, né? As coisas loucas da Escritura envergonhando as sábias. É o Gideão vencendo um exército numeroso com apenas 300 homens, nos mostrando que a nossa confiança ela precisa estar em Deus e não nas circunstâncias que existem à nossa volta. Vamos olhar para Boaz? Continuando a leitura, o texto diz assim: as vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. E aqui se encerra a história do livro de Ruth. E nesse ponto, olhando para esse nome aqui, o nome de Boaz, presente na genealogia que finaliza o livro de Ruth. Quem que era o Boaz? O Boaz era um homem bom e justo no meio de uma geração corrupta e perversa. Nós estamos falando aqui do período dos juízes, e na introdução desse livro nós mostramos como era aquela geração. E no meio dessa geração corrupta e perversa, como diz a Escritura, Boaz resplandece como um luzeiro no mundo. A luz de Boaz é guiada por Deus ao encontro da luz de Ruth. E é o fim da solidão. A espera de Boaz e a fidelidade dele. Boaz era um homem solteiro. Talvez Boaz não houvesse se casado por não encontrar em Israel, naquele período tão tenebroso, uma noiva decente e virtuosa como Ruth. Mas ele espera na fidelidade de Deus. Ele espera e ele encontra resposta na providência divina. A providência que conduz a luz de Ruth até ele e que o torna bisavô de Davi. Nós vemos um grande homem gerando outro grande homem. E assim como profetizaram os anciãos, o nome de Boaz foi afamado. Nós lemos alguns versículos atrás, os anciãos profetizando que o nome dele seja afamado em Belém. Mas o nome de Boaz não foi afamado só em Belém. Onde quer que a palavra de Deus seja conhecida, onde a palavra de Deus foi conhecida, o nome de Boaz foi honrado e foi lembrado há mais de 3 séculos. Nós estamos falando de mais de 3.000 anos de história e o nome de Boaz permanece ali. Na genealogia que gerou o rei Davi, na genealogia que gerou o nosso Salvador Jesus Cristo. E o livro de Ruth, ele termina com o nascimento de um bebê. O livro de Ruth narra toda a história da redenção. Mas ele termina com o nascimento de um bebê, num período de trevas, de maldade, de violência, de idolatria e de perversidade. O nome desse bebê é Obed. E Obed quer dizer servo. O bebê servo Obed, ele mostra para nós que as sombras do livro de Ruth apontavam para um grande evento. E então, cerca de 1000 anos depois do nascimento desse bebê servo Obed, uma jovem desposada recebe a visita de um anjo. E 9 meses depois, nasce o verdadeiro bebê servo. O servo sofredor. O homem de dores. A figura perfeita para a qual cada folha da palavra de Deus aponta. Então é o fim de todas as sombras. A luz do mundo nasceu.
a vida de Obed, o nascimento dessa criança aqui, no final do livro de Ruth, um período terrível e tenebroso, aponta para o Cristo que nasceria 1000 anos depois, num mundo de trevas, para se tornar a luz do mundo. E enche o nosso coração de esperança pensar sobre isso. E encheu o coração das pessoas de esperança. Deus, durante toda a Escritura, durante toda a história no Antigo Testamento, ele foi pontuando esse caminho da redenção que brilhou e mostrou claramente a luz do dia em Cristo. Quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós e pagou o preço para que nós pudéssemos estar para sempre com ele. Mas em que parte da história nós estamos? Nós vemos que, para aquelas pessoas, o Redentor ainda não havia nascido. Mas nós já vimos esse Redentor. Esse Redentor nasceu, ele caminhou entre nós, ele viveu uma vida santa, justa, reta. E, por fim, ele pagou o alto preço pela nossa vida. Então, em que ponto da história nós estamos? Nós já falamos que estamos no ponto da história em que a noiva aguarda pelo noivo que já fez o resgate. E para que ponto da história nós caminhamos? A Escritura, ela começa com o casamento. Nós vemos lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, ele criou primeiro Adão, e em seguida ele retirou uma costela de Adão, está em Gênesis 2, versículos 22 a 24. E então, ele formou a mulher, entregou e trouxe ela até Adão, e ele realizou o primeiro casamento. E prescreveu que o homem deixaria seu pai, sua mãe se uniriam à mulher e os dois seriam uma só carne. Mas a questão é que a Bíblia não só começa com o casamento. A Bíblia termina com o casamento. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 19, quando a Escritura nos narra as bodas do Cordeiro. E é maravilhoso. A Escritura começa com o casamento, num ambiente perfeito, no Jardim do Éden, num lugar maravilhoso, onde não havia pecado. E há um noivo perfeito e uma noiva perfeita. E a Escritura também termina em um lugar maravilhoso, com um noivo perfeito e uma noiva perfeita. Nós sabemos que no meio desse processo houve a queda. Nós sabemos que a queda custou preço de sangue e que o nosso retorno à comunhão daquele jardim, ele custou para Cristo o preço de sangue. Mas a Escritura nos mostra que o final é de paz. O final é novamente o retorno à comunhão com Deus. E isso vai se tornar uma realidade para nós, num mundo perfeito, com uma noiva perfeita e sem pecado, nas bodas do Cordeiro. A festa de casamento desse noivo que pagou um dote pela sua noiva. Então, nós estamos no momento da história em que nós aguardamos pelo evento mais maravilhoso que o mundo já viu. Ninguém jamais seria capaz de dar uma festa como essa, de promover um evento como esse, o evento final e o desfecho de toda a história humana, o motivo pelo qual todas as coisas foram feitas e transcorreram aqui nessa nossa vida. Nós nos encontraremos com Cristo nos ares, é o que a Escritura diz. Vamos ler esse momento em Apocalipse, que descreve esse encontro. Diz assim: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa passagem está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 5 ao 9, parte A. Toda a história da redenção, ela finaliza essa fase terrena nesse momento das bodas do Cordeiro.
em que Cristo virá resgatar a sua noiva para algo infinitamente superior. As coisas que nós vivemos aqui nessa terra, como nós tratamos no nosso último estudo, até mesmo o casamento, são figuras de coisas infinitamente superiores que existem, foram criadas por Deus para a eternidade. A Escritura nos apresenta a vida eterna como um lugar de prazer indizível. João, diante dos fatos e das revelações acerca dessa vida futura, ele foi incapaz de encontrar palavras específicas que traduzissem claramente o que era a eternidade. Ele usou referências do seu tempo, ele usou referências do que a sua mente conseguiu calcular para descrever as belezas do céu. E eu não vou aqui passar para vocês claramente eventos finais, até porque são muitas linhas e possibilidades, mas eu queria deixar aqui para a nossa meditação, para a conclusão do nosso estudo no livro de Ruth, alguns fatos que a Bíblia apresenta claramente acerca da eternidade e que nós podemos afirmar que serão realidade em nós. Lá em João 14, versículos 1 a 3, diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. São palavras de Jesus Cristo, tá? E diz assim: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, a primeira coisa que eu posso afirmar é que nós desfrutaremos para sempre da presença de Deus. Você, mulher, que é cristã, que já tem andado com Deus, talvez você já tenha vivido momentos de tanta graça e tanta presença de Deus na sua vida que era suficiente para tudo. Você se encontraria disposta a enfrentar qualquer coisa. Você se sentia preenchida, alegre e completamente satisfeita em Deus. Uma comunhão tão íntima que te enchia de prazer e alegria. E, de repente, vem um pecado e destrói tudo aquilo que nós construímos em Deus. E nós nos vemos começando do zero novamente, com um pote vazio, tentando novamente conquistar a graça, a presença de Deus, conquistar aquela intimidade novamente com Deus e entrar de novo, andar de novo por esse caminho. E é difícil quando nós quebramos, nós sentimos essa comunhão com Deus quebrada. E é algo constante, infelizmente, de acordo à medida que o pecado nos assedia e nós somos engodados pela nossa própria concupiscência e caímos em pecado. Só que aqui, esse versículo está me dizendo para você, que nós, naquele lugar, depois daquelas bodas, nós estaremos para sempre com Cristo. A nossa comunhão jamais será partida. A nossa intimidade com Deus, ela jamais será quebrada. Ela estará em constante crescimento por toda a eternidade. E nós seremos plenamente cheios e satisfeitos nele. Mas uma coisa que eu posso dizer para você acerca da eternidade é que tudo o que há ali é infinitamente superior a qualquer coisa que nós podemos provar nessa terra. A Escritura diz em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 16, diz assim: Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Então, sobre a eternidade, nós podemos declarar, com base nas palavras da Escritura, com base nas palavras de Cristo, que ela é infinitamente superior a qualquer beleza, prazer, satisfação que você já tenha provado nessa terra. Nada do que você consiga provar aqui vai se igualar aos prazeres e à alegria e à satisfação e ao que será provado na eternidade, por toda a eternidade. Isso vale a pena qualquer sacrifício. Talvez você já tenha perdido festas, eventos, realizações, projetos aqui nessa vida por amor de Cristo. Para ser fiel à verdade que você professa, a verdade que você de pertencer a esse Cristo e a fidelidade a Ele como noivo. Mas
Essa é a festa, é um momento superior a todos os outros. Isso é o que faz valer a pena todo e qualquer sacrifício, toda e qualquer dor, toda e qualquer tristeza ou preocupação que você já tenha provado nessa vida terrena. Porque todo o sacrifício aqui que um cristão faz por amor a Cristo, ele é feito na confiança de que há coisas muito superiores e infinitamente melhores para serem desfrutadas em Deus. Porque Ele é o autor do bem, Ele é o autor do prazer, da satisfação. Foi Deus quem criou toda a beleza que nós podemos ver nesse mundo. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós provamos coisas diferentes, sabores diferentes, aromas diferentes, quando nós vislumbramos lugares maravilhosos, um pôr do sol, o prazer e a satisfação que nós sentimos olhando para essas coisas não se compara ao prazer da eternidade. Se Deus permitiu, na bondade e misericórdia dele, que nós provássemos coisas tão lindas e excelentes aqui, nessa terra manchada pelo pecado, o que é que Deus não guardou e preparou para nós na eternidade? São coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem. É infinitamente superior. E nós, diante das adversidades desse mundo, diante das dificuldades desse mundo, nós precisamos nos lembrar que não é em vão. O sofrimento não é em vão. As lutas, as dificuldades, as amarguras, as agruras dessa vida não são em vão. Nós esperamos por uma pátria melhor. Nós esperamos por uma pátria no céu. Mais uma coisa que eu posso afirmar sobre a eternidade é que lá haverá plena alegria. A Escritura nos diz claramente, se aqui nós não provamos plenitude, e essa palavra foi esvaziada pelo seu mau uso, futilmente, muitas vezes, nós nos referimos, usamos essa palavra de maneira errada. Plenitude é algo completo, é algo cheio, é algo que não dá espaço para mais nada. A plenitude de alegria é a alegria em níveis em que não cabe mais alegria. E nós não provamos isso nessa terra. Porque essa terra é onde habita o pecado, é onde habita o mal. Nós temos aqui alegrias temporárias. Nós temos aqui satisfações e prazeres temporários. Mas naquele lugar, na eternidade, a promessa de Deus para nós é que haverá plenitude de alegria. A Escritura diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E essa é a parte mais linda. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Na eternidade não há tristeza. Na eternidade não há depressão. Na eternidade não há fome, angústia, medo, solidão, rejeição, vazio, violência, maldade. Todas essas coisas, a Escritura diz que serão passadas. Essa antiga ordem de coisas más e de um mundo caído, ela será superada. Aqueles que viveram para Cristo nessa vida, a noiva que aguarda, ansiosa e geme e chora pela vinda do noivo, pelo seu próprio pecado, pela maldade desse mundo, a Escritura diz que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A Escritura diz que não haverá mais motivo para tristeza. As lágrimas não serão necessárias, porque não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro. Todas essas coisas serão passadas. Que essa palavra esteja no seu coração. Nós vivemos dias maus, mais do que nunca. O mundo tem provado e passado por momentos de aflição generalizada. As pessoas têm vivido dores e angústias num nível até então não experimentado. Mas a Escritura nos diz
que é no pôr do sol desse mundo, que é enquanto esse mundo escurece, que nós aguardamos pela vinda do nosso noivo, que nós aguardamos por aquele que a Escritura chama de estrela da manhã, sol da justiça, príncipe da paz. Ele é a nossa esperança. Então, ainda que aqui nós possamos provar todas essas coisas, e a Escritura não promete o contrário. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas também diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por nós. E a Escritura diz que ele virá. Para aqueles que aguardam a sua vinda. Para o mundo isso é loucura. Mas para aqueles que o amam, para aqueles que têm dado a sua vida aqui, aguardando pela eternidade, por algo infinitamente superior, nós provaremos para sempre a presença dele num lugar perfeito. Que essa mensagem esteja no seu coração e que você se lembre da história da redenção narrada no livro de Ruth. Que você se lembre de todos os atos de bondade de Deus por toda a história a favor do seu povo. E se lembre disso, mesmo nos momentos de maior dificuldade. E o seu coração se alegre em saber que os reis, os príncipes e os senhores desse mundo estão passando, mas o nosso Senhor ainda virá. Para eles, o império da maldade é o fim, mas para aqueles que amam a Deus é só o começo. Que Deus te abençoe, que você tenha sido edificada com o nosso estudo no livro de Ruth. A nossa intenção com esse estudo é aprender mais da palavra, é crescer em fé e ser capaz de ter maturidade espiritual para suportar dias difíceis e para suportar outras pessoas em amor, oferecer suporte às outras pessoas em amor. A Escritura diz que é necessário fortalecer as mãos fracas, firmar os joelhos trementes e dizer aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. O vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina ele virá e vos salvará. Então, que essa palavra, que todo esse estudo do livro de Ruth tenha levado você a colocar a sua confiança em Deus, tenha enchido o seu coração com palavras que você possa compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Porque um dia, quando você mesmo se encontrar diante das dificuldades e das aflições desse mundo, alguém com quem você compartilhou essa palavra possa te lembrar da verdade da Escritura. E essa verdade vai trazer paz e consolo para o seu coração. A Escritura diz que quando nós levamos as nossas ansiedades diante de Deus, Ele vem e Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Então, que você, através desse estudo, seja levado a colocar todas as suas preocupações e ansiedades em Deus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.